Olá pessoal, espero que tenham aproveitado o feriado para descansar ou se divertir. E até por conta dele eu não consegui subir esse vídeo antes. Bom, o que eu queria falar com vocês hoje, né, nesse arremate de ideias, é algumas coisas que eu penso que podem ficar mais esclarecidas com relação aos objetivos da aula passada, né? A ideia era tentar apresentar uma visão sobre a crise de 29, sobre a quebra da Bolsa de 29, que fosse para além daquela que nos é passada pela escola, ou então numa visão mais simplista, né, deste evento. Então, geralmente a gente associa a crise de 29 a uma crise de superprodução, né, dentro de uma leitura keynesiana bastante popular, né, a respeito da crise de 29, apresentando tal crise como uma eventualidade recorrente do próprio sistema capitalista, né, inerente ao próprio sistema capitalista. Nesse sentido, eu quis mostrar para vocês que esse não é um ponto pacífico, né? Principalmente dentro da economia, né? Existem linhas dentro da economia, tanto heterodoxas como ortodoxas, que vão interpretar esse fenômeno, né, a crise de 29, de maneira distintas, né? Sem dúvida alguma, é a crise mais estudada da história da humanidade e que se tem mais material sobre ela. E até por isso se gera várias formas de interpretá-la, né? Para alguns está ligado à ganância dos capitalistas e que leva a uma superprodução. Essa superprodução gera também uma falsa percepção de crescimento da economia, que gera por sua vez também o investimento equivocado em empresas que não tinham um valor real, mas apenas um valor especulativo, né? E aí, com a quebra da bolsa, todo esse sistema se desfaz. No entanto, numa perspectiva mais ortodoxa, e aí eu apresentei tanto a leitura monetarista quanto a leitura austríaca, a crise de 29 ela se dá muito por conta de problemas ligados ao Estado, né? Seja ele por um modelo de juros do Banco Central norte-americano que estimulou a, a, a tomada de crédito, né? A tomada de empréstimos por parte da população comum, né? Com juros muito baixos, que deram a impressão de existir uma poupança larga nos Estados Unidos, coisa que não existia. Ou então por conta de uma intervenção feita junto após a crise de 29 no mercado de trabalho e também no mercado de tarifas, como é o que o Rothbard nos apresenta. Então, para essa linha, não é o Estado que salva os Estados Unidos da Grande Depressão, do que viria a ser a Grande Depressão. Na verdade, é o Estado que provoca a Grande Depressão, né? Que transforma uma recessão em uma Grande Depressão. Uh, e aí é interessante a gente ver essas linhas, né, que eu apresentei, que de uma maneira ou de outra elas também já apresentam algumas diferenças do que a gente costuma falar, né? Todas elas apontam, e até mesmo uma leitura keynesiana que não nos é muito passada, para a existência de uma crise, né, de um quadro de recessão nos Estados Unidos antes mesmo da crise de 29. Né? E essa recessão, por que ela não é percebida? Ela não é percebida porque ela está no campo. Né? Ela está junto aos pequenos proprietários e aos camponeses que vendiam a sua mão de obra livre. Né? E é justamente nesses setores em que o problema com os créditos bancários vão começar a surgir já em 28, né? E vão se alastrar com a quebra dos pequenos bancos e que vai levar então à crise de 29. Então a crise de 29 não é o começo da Grande Depressão. Na verdade, ela é o estupim de uma recessão que já vinha acontecendo nos Estados Unidos e aí a forma como o governo lidou com essa situação é que acabou agravando essa crise e levando a uma Grande Depressão. Essa, por exemplo, é a linha de interpretação também dos monetaristas, principalmente pelo Friedman e a Anna Schwarz, que é a ideia de que a ausência, né, do Banco Central
e de uma atuação mais segura do Banco Central logo após a quebra dos primeiros bancos, gerando mais liquidez para esses bancos, acabou alastrando a crise para vários setores. Além dessas três linhas, então, uma keynesiana, uma austríaca e uma monetarista, nós apresentamos outras duas linhas que analisam como que esse fenômeno se expandiu globalmente. Então elas tiram os olhares apenas dos Estados Unidos e tentam entender isso globalmente, né? E aí acham que não é possível, que a impossibilidade de se recuperar da crise de 29 está mais ligados a fenômenos internacionais do que nacionais, né? E aí nós temos duas principais linhas. Uma que é a da responsabilidade, né, que vai falar sobre o papel que os Estados Unidos não exerceu após a Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, todo o comércio internacional mundial estava se reconstruindo e de maneira muito precária, e faltava uma liderança que até então era exercida pela Inglaterra. Como a Inglaterra estava também em frangalhos por conta da guerra, ela não conseguia, junto ao seu Banco Central, desempenhar esse papel de liderança, né? De responsabilidade de conduzir a política monetária mundial. E que esse papel deveria ter sido adotado pelos Estados Unidos, que não o faz, muito por conta do que nós vimos na aula passada, né? Que é essa opção pelo isolacionismo após a Primeira Guerra Mundial. E uma última linha, né, que seria essa quinta linha, mais a segunda, que trata de um panorama mais internacional, é a da confiança e cooperação, né? Uma ideia de que, justamente por conta do fenômeno que a gente viu na guerra, da Primeira Guerra Mundial e dos estados lutando entre si, isso gerou uma crise de confiança entre os mesmos que refletiu diretamente no plano econômico, né? Uma vez que as nações passaram a não acreditar que seus vizinhos iam manter práticas muito comuns a todos, como, por exemplo, a política do ouro, né? Do valor ouro. E aí isso levou a um completo desentendimento que provoca, né, essa desconfiança, leva à ausência de uma cooperação na construção. Então a reconstrução da Primeira Guerra se deu muito de forma individualista e nacionalista, né? O que, por um lado, de fato, possibilitou que esses países conseguissem se recuperar, mas, por outro lado, gerou exacerbamento do nacionalismo e acabou degringolando no que nós viríamos na Segunda Guerra Mundial. Bom, espero que tenha ficado claro isso. A intenção da aula era, na verdade, demonstrar como a crise de 29 não é um debate que possui um ponto pacífico de interpretação, né? Existem várias linhas de interpretação sobre a crise de 29, mas também existem alguns pontos comuns que hoje já, tanto no campo econômico, já se estabeleceu, né? Então, por exemplo, de que a crise de 29 não é o nascedouro da Grande Depressão, mas sim a resposta a ela é que vai levar à Grande Depressão, né? Isso poderia ter sido evitado. Alguns acham que com maior intervenção do Estado justamente no mercado de trabalho, que as medidas do Hoover teriam sido fracas, deveriam ter sido mais fortes, e outras que a ausência do Estado, principalmente do Banco Central, com o aumento da liquidez, né? E aí dando aos bancos a capacidade de dar investimento a essas indústrias quebradas, possibilitando uma retomada dos seus negócios. Outra coisa que existe também já de ponto pacífico é de que os anos 20 não foram os anos dourados, como se vende por aí, né? Ao contrário, ele teria sido uma época de crise, principalmente no campo, e que esse setor agrícola somente conseguiu se manter por conta de subsídios do Estado, né? E aí, à medida em que esses subsídios vão começando a não mais surtir efeito por conta de uma superprodução no campo, os pequenos trabalhadores, os pequenos proprietários vão começando a quebrar e o dinheiro que eles investiram em maquinário após a Primeira Guerra Mundial, fruto de dívidas com bancos, acabaram não sendo saldadas, né?
Outro ponto pacífico que caiu aqui. Outro ponto pacífico que existe nesse momento é justamente sobre a ausência de uma política internacional que possibilitasse a reorganização e a reconstrução dos países após a crise de 29. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aqueles que gostaram de conhecer outras linhas, espero que se aprofundem nelas, caso tenham interesse. E aqueles que já eram convictos sobre a interpretação da crise de 29, abram a mente para entender que existem várias formas de se entender o mesmo fenômeno. E que talvez a melhor solução para ela é trabalhar numa perspectiva coletora, né? Buscando os principais pontos com quais você concorda e que fazem sentido na iluminação desse problema. Tá certo? Até mais e até semana que vem.